Daniel, capítulo 6, verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançará nas covas dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, e quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com seu anel e com o anel do seu grande, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Então o rei levantou pela manhã cedo e foi à pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou Daniel com a voz triste e disse ao rei: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente te serve, tenha podido livrar dos leões. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delírio algum. Glória a Deus. Irmãos, Daniel era um homem temente a Deus. Daniel era um homem servo de Deus vivo. Daniel, irmãos, era um homem que orava 3 vezes ao dia. Mas naquele tempo, aquele povo estava a perseguir Daniel. Aquele povo estava doido querendo matar Daniel. Aqueles presidentes, aqueles príncipes, eles queriam a todo jeito matar Daniel. Mas eles procuravam sempre uma coisa sobre Daniel, um defeito sobre Daniel, mas eles não encontravam, eles não achavam defeito algum em Daniel para julgar Daniel, para levar Daniel à presença do rei, para que o rei mandasse matar Daniel. E eles não encontravam nada. Mas então, aqueles príncipes, então eles fez uma lei que durante 30 dias falou com o rei que nenhum homem ou alguém adorasse outro Deus, fazesse uma petição a outro Deus ou a outro homem, senão ao rei. Então aqueles homens fez esse decreto, o rei assinou esse decreto. E quando esse rei assinou esse decreto, irmão, ao outro dia os homens vai à busca de Daniel, começa a perseguir Daniel. Quando ele chega na casa de Daniel, vê Daniel orando a Deus, falando com Deus, como assim, antes ele costumava fazer isso, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. E esses homens pegou Daniel adorando a Deus, orando a Deus. Então esses homens chegou ao teu rei e falou com o rei: você não tem assinado o decreto que durante 30 dias nenhum homem podia adorar outro Deus ou fazer uma petição a outro Deus senão a ti? Porque eu vi Daniel pedindo a outro Deus, orando a outro Deus. Então aquele rei Ciro, vendo que o decreto tinha assinado aquele decreto, irmão, então ele manda trazer Daniel. E quando Daniel chega à presença dele, então ele não queria que Daniel fosse a cova dos leões. Ele não queria julgar Daniel, mas a lei que ele tinha assinado tinha que ser cumprir, porque aqueles príncipes, aqueles presidentes que tinha lá, eles falou com o rei: você tem que cumprir a lei. Então o rei fez que a lei se cumprisse, mas o rei falou com Daniel: o teu Deus que tu serve, Daniel, ele te livrará das covas dos leões. Porque o Ciro sabia que o Deus de Daniel era um Deus poderoso, era um Deus de milagre, porque o Deus de Daniel era um Deus que trabalhava na vida de Daniel, que Daniel era um grande realizador de sonhos. Daniel realizou os sonhos de Nabucodonosor e dos outros reinos, dos outros povos, que somente Daniel que tinha o poder de dominar e a sabedoria de interpretar os sonhos. Então esse rei creu no Deus Daniel, que esse Deus de Daniel ia livrar Daniel das covas dos leões. Então aquele povo joga Daniel nas covas dos leões e pega uma pedra e coloca na porta da boca dos leões, para que não se removesse a pedra. Mas quando Daniel entra nas covas dos leões, irmão, o Espírito Santo de Deus entra na cova dos leões com Daniel. E naquela noite, Daniel começa a orar a Deus. E Deus fala com Daniel: Daniel, está com sono? Deita, dorme, Daniel, descansa. Aí um travesseiro deita em cima do leão. Então Daniel fez conforme a palavra do Senhor dizia. A Bíblia não fala que Daniel deitava sobre leões, mas se você ler, você vai ver, irmão. Daniel se descansou aquela noite, Daniel se dormiu, Daniel deitou sobre os leões, porque naquela noite
o Senhor ordenou que os leões entrassem em jejum, tanto que o Senhor fala: Daniel, deita, dorme, que os leões essa noite estão em jejum, porque o Senhor fechou a boca dos leões. Mas quando o dia amanheceu, irmão, naquela noite o rei Sírio não dormiu, ele ficou em jejum, ficou preocupado sobre Daniel. E ao amanhecer, o rei aproxima da cova dos leões e chama Daniel: Daniel, filho de Deus vivo. Então Daniel responde ao rei, e o rei entendeu que o Deus de Daniel era um Deus vivo, era um Deus poderoso, e quando manda tirar Daniel das covas dos leões, e tira Daniel. E aqueles povos que julgaram Daniel, fez que o rei levasse Daniel à cova dos leões. O rei manda que jogasse esses, que acusasse Daniel nas covas dos leões. E quando joga eles, irmãos, antes de chegar no profundo da cova, os leões comem ele e destroem eles todos. Mas, irmãos, eu quero dizer para você, um escolhido de Deus, ninguém toca. Leões não tocam, leões não comem, porque um escolhido de Deus pode te jogar nas covas dos leões, que Deus fecha a boca dos leões. E naquele dia, o rei Sírio fez entender que o único Deus naquele lugar que podia ser adorado, o único Deus que era para ser adorado era o Deus de Daniel, era o Deus vivo de Daniel. O único Deus que era para ser adorado não era outro Deus, se não fosse o Deus de Daniel, irmãos. Através de Daniel, irmão, Daniel ganhou muitas almas naquele dia. Através de Daniel, aquele povo entendeu que o Deus de Daniel era um Deus vivo. Por isso que eu quero dizer para você, não temas, não olhe o tamanho da dificuldade, porque você que é crente, você que é cristão, você vai ser perseguido. Muitas vezes o diabo vai se levantar pessoas contra você, querer te fazer jogar nas covas de leões, como jogaram Daniel, querer fazer o que o mundo te mata, mas não tema, Deus está contigo. Deus te livrará do laço do passarinheiro e da morte perniciosa, porque é o Deus vivo, é o Deus do milagre. Assim também você lê lá, irmãos, Daniel 4, você vai ver, irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, então faz uma estátua de ouro, de bronze, para que quando todo mundo se prostrasse diante daquela estátua, então Nabucodonosor manda chamar governadores, prefeito, príncipe, todos daquele face da terra, para que isso adorara aquela estátua, aquela imagem que ele tinha feito. Enquanto a trombeta tocasse, enquanto todo tipo de musical se tocasse, era para todo mundo se prostrar diante daquela imagem. Mas quando tocou aquela trombeta, quando tocou aquela guitarra, que as flautas, então todos se prostraram, mas menos 3, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrou diante dessa imagem. Então Nabucodonosor fez que trazesse aqueles 3 homens. E quando Nabucodonosor chamou ele e disse para eles: por que não prostrar diante da minha imagem que eu fizeste? Então ele disse: não precisamos nem responder isso. Mas eles quis dizer para Nabucodonosor que o Deus que eles se via era um Deus verdadeiro, era um Deus poderoso. Então Nabucodonosor disse para ele: então nós vamos mandar tocar tudo de novo, a todo tipo musical. Mas quando tocar, eu quero que vocês prostem de novo. Mas antes de tocar, Sadraque, Mesaque e Abednego diz para ele: não vai adiantar, porque nós não vamos se prostrar diante do teu Deus, porque o meu Deus é vivo. Então Nabucodonosor fica furioso. Então ele manda esquentar a fornalha 7 vezes a mais, que era quente. E disse para Sadraque, Mesaque e Abednego: quero ver se Deus de vocês me livrar vocês da minha mão. Então fez pegar com os guardas mais fortes que ele tinha, pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e lançaram na fornalha de fogo. Mas aqueles homens que lançaram Sadraque e Mesaque na fornalha de fogo, imediatamente eles foi queimado e morreu. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo. A hora que ele foi lançado na fornalha de fogo, aquele Nabucodonosor começou a ir na fornalha de fogo. E ele começa a perguntar àqueles homens: nós não tem lançado, era 3? E os homens disseram: sim, rei. Mas o rei disse: mas eu estou vendo na fornalha de fogo 4 homens andando para lá e para cá. Eu vejo 4 homens. Eu quero dizer para você, esse 4 homem, irmão, era o Senhor Jesus, era o Espírito
Espírito Santo que estava andando com Sadraque, Mesaque e Abednego, e Nabucodonosor viu 4 homens andando na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, e o Espírito Santo de Deus. Então Nabucodonosor chama eles para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele sai, quando olha para eles, nem um fio do seu cabelo foi queimado, nem um pedacinho da sua roupa foi queimada, nem cheiro de fumaça eles estavam, mas o Espírito Santo estava com ele. Então Nabucodonosor fez que entender que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era um Deus vivo, era um Deus que livrava da morte. Então Nabucodonosor falou para aquele povo, fez um decreto que o único Deus que era para ser adorado ali era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era um Deus vivo, era um Deus poderoso, e esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus de Daniel também, que livrou Daniel das covas dos leões, irmãos. Esse é um Deus vivo, esse é um Deus poderoso. Eu quero dizer para você, não olhe o tamanho do seu problema, não olhe o tamanho da dificuldade que o mundo está oferecendo sobre você, cristão, sobre você que faz parte do reino de Deus. Eu quero dizer para você, a tempestade vai levantar, a fornalha vai aparecer, as covas dos leões vai aparecer sobre você, mas eu quero dizer para você, não tema, porque Deus está contigo. Deus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós vencereis. Aleluias. Irmãos, nós cristãos não seremos perseguidos 24 horas, assim como esse Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel. E o mundo vai querer, o diabo vai querer jogar nós nas covas, o diabo vai querer nos matar, porque o desejo do diabo é ver nós cristãos mortos, nós cristãos no fundo do poço, nós cristãos derrotados, nós cristãos sem vida e sem esperança. Porque o diabo, irmão, ele veio para matar e destruir, mas Jesus, ele veio para te dar vida eterna e vida com abundância. Porque o diabo, o propósito dele é destruir. O diabo não gosta dos cristãos, porque os cristãos falam das coisas que há no mundo. Mas o diabo quer que você fale o que há no mundo, que é destruição, prostituição e tudo mais, idolatria e tudo isso que está no mundo, o diabo quer que você fale. Mas no momento que você fala das coisas de Deus, que você fala das coisas do céu, que você fala do reino de Deus, o diabo começa a te odiar, o diabo começa a colocar pessoas para te perseguir no reino. O diabo começa a colocar pessoas para querer te desanimar do evangelho. O diabo começa a colocar pessoas para querer te matar. Mas não tema, Jesus está contigo. Jesus está Jesus é o seu escudo, irmão. Agindo Deus, quem impedirás? Não olha, irmão, o tamanho da dificuldade, mas olha o tamanho do teu Deus, que ele pode te livrar de qualquer ocasião, de qualquer coisa que o diabo lançar sobre você. Deus vai te livrar. O diabo, irmão, queria matar Sadraque e Abednego, queria jogar ele na fornalha de fogo, mas Deus estava com ele na fornalha de fogo, irmão. O diabo queria matar Daniel, jogar nas covas dos leões, porque Daniel adorava um Deus vivo, orava a Deus 3 vezes ao dia. Então começou a incomodar o diabo começou a usar aquelas pessoas para perseguir Daniel. Então lançaram Daniel nas covas dos leões, mas não temeu, porque Deus estava com Daniel. Deus fechou a boca dos leões, irmãos. Não importa, Deus está contigo. Deus estará contigo até na consumação no fim do mundo, irmão. Deus disse, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo e vós vencereis. Se Deus disse que vamos vencer, irmão, a gente vamos vencer. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Assim diz, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa mensagem que eu quero trazer para você é sobre essa reflexão desses textos que eu quero trazer para você. Não desanime, não desiste do evangelho, não desiste do reino de Deus, não desiste das coisas de Deus, não desiste do propósito de Deus, porque o propósito de Deus, ele é maior de qualquer coisa. O propósito de Deus é vida eterna para a sua vida. O propósito faz como Sadraque e Abednego, não perca o propósito de Deus na sua vida. Creia em Deus,
que no mesmo na tribulação ele vai te honrar, no mesmo na tribulação ele vai estar com você, não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o que vem sobre você, mas o meu Deus, o Deus que você crê, ele é maior que qualquer problema. Ele é um Deus grande, é um Deus que nenhum outro tem, o poder na sua mão. Ele tem o poder, irmão. O diabo não tem o poder que ele tem, porque onde ele chega, diabo tem que sair, diabo tem que correr, porque onde ele chega, onde a presença dele chega, tudo se muda, tudo se transforma, nada se torna mais o mesmo. Não desista de ser cristão, porque através da luta que você passar, quem estiver ao seu redor simplesmente também vai começar a querer conhecer esse Deus, vai querer viver essa experiência que esse Deus que você crê, que você vive, e vai querer, este Deus é um Deus vivo, é um Deus que vai te honrar, igual aquele louvor diz, nós vamos passar pela prova dando glória a Deus. E através de Daniel, a alma se rendeu a Deus. E através de Daniel, Nabucodonosor fez que o único Deus que era para ser adorado era o Deus através de Daniel. Através de Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor fez que entender que o único Deus que era para ser adorado ali era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E através de Daniel, o rei Ciro fez que entender que o único Deus que era para ser adorado ali era o Deus de Daniel. Faça que o seu Deus, o Deus que você crê, o Deus vivo, ele seja adorado onde você passar. Honra o teu Deus. Honra o teu Deus, porque ele vai te honrar. Não vergonha diante de Deus, vergonha diante dos homens, mas diante da presença de Deus não, porque a palavra de Deus diz: os humilhados será exaltado. Se humilhe na presença do homem, se humilhe na presença do homem, se humilhe diante da presença de Deus, porque Deus te honrará. Porque o humilhado vai ser exaltado, irmão. Porque o humilhado vai receber a coroa da vida, a coroa de glória, irmãos. Não olha para o que o mundo diz sobre você, não importa sobre o que o mundo diz sobre você, importa o que Deus diz sobre você. Se Deus diz que você é capaz, que você é alguém, você é, irmão. Porque o mundo simplesmente ele quer destruir se você é cristão, se você faz a vontade de Deus, se você prega o reino de Deus, se você prega as coisas de Deus, o mundo vai te perseguir 24 horas, o diabo vai te perseguir, o diabo vai querer destruir todo, mas você crê num Deus, jamais ele tocará em você, jamais ele pegará no fio do teu cabelo, porque o meu Deus, o Deus que você serve é um Deus que te livrará da laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Agindo Deus, quem impedirás? Isso que eu quero dizer para você. Crê, vive o verdadeiro evangelho, crê nas promessas de Deus, vive o verdadeiro evangelho, começa a viver o verdadeiro em Cristo Jesus. Jamais nega Cristo, jamais nega a presença de Deus. Se você é cristão, continua firme, não nega Jesus, porque Jesus também não te negará no dia do juízo, porque ele diz: vem bendito ao meu Pai, que eu postarei herança. E Jesus quer dizendo para você: não me negue, porque eu também não vou te negar no dia do juízo, porque Jesus está contigo, irmão. Não importa o tamanho do problema, não importa o que vai levantar sobre você, se o mundo vai levantar sobre você, mas o meu Deus, o Deus que você crê, ele tem o poder nas mãos. Agindo Deus, quem pode impedir? E ele diz assim: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo e vós vencerei. Se ele diz que você vai vencer, você vai vencer. Só basta você ter fé e crer, como Sadraque, Mesaque e Abednego teve fé, e como Daniel teve fé, e isso aconteceu. E Deus Todo-Poderoso livrou ele da mão daqueles homens e do Satanás. Assim Deus te livrará de todo o perigo, de todas as coisas que levantar sobre você, porque Deus não é Deus que minta, não é Deus que falha. Agindo Deus, quem impedirá? Que Deus abençoe a sua vida. Fica essa mensagem no seu coração, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco.